A noite estava fria, e Clara sentia o vento atravessar a fina jaqueta como lâminas de gelo. Encolhida no banco duro da rodoviária, ela segurava o bebê contra o peito, tentando aquecê-lo com o próprio corpo. O choro baixinho do filho se misturava ao som distante das partidas e chegadas. As luzes amareladas piscavam, e o cheiro de café velho enchia o ar. Clara olhava para as portas giratórias com os olhos vermelhos de chorar. Não tinha para onde ir. Não conhecia ninguém naquele país estranho. Tudo o que lhe restava era aquela criança nos braços, e a força que ela ainda não sabia que tinha. Foi então que uma voz suave quebrou o silêncio. Moça, você está bem? Ela levantou os olhos e viu um homem parado à sua frente. Roupa simples, uma mochila gasta, barba por fazer. Mas havia algo nele, talvez o olhar, que transmitia calor. Um calor que ela não sentia há meses. Ele se abaixou, oferecendo um copo de café. Você parece precisar mais disso do que eu. Clara não sabia que aquele encontro mudaria tudo. Não sabia que aquele homem escondia um segredo capaz de virar seu mundo de cabeça para baixo. Naquele momento, ela só sabia de uma coisa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém se importava. Clara sempre acreditou que a vida podia mudar de repente. Mas não assim. Não com a morte. Tinha apenas 16 anos quando perdeu a mãe para uma doença fulminante. O pai, devastado, mergulhou no trabalho e no silêncio. De uma hora para outra, a casa cheia de risos se transformou em paredes frias e ecos. Clara se refugiou no único lugar onde conseguia respirar: a arte. Seus cadernos se encheram de traços, cores, rabiscos que gritavam a dor que ela não sabia colocar em palavras. Era no cheiro da tinta, na textura do papel, que ela encontrava um pedaço de si mesma. Foi assim, sentada sozinha no pátio da escola, com um lápis na mão e lágrimas insistentes nos olhos, que Lucas apareceu. Você está desenhando? Perguntou, com um sorriso tímido. Clara ergueu o olhar, surpresa. Ele era um daqueles garotos que ninguém notava muito, cabelos castanhos bem penteados, óculos, uma pilha de livros nos braços. Mas tinha algo gentil no jeito de falar. Estou tentando, respondeu ela, enxugando as lágrimas. Lucas se sentou ao lado sem pedir permissão. Pegou o caderno e folheou devagar. Isso é incrível. Parece que você coloca sua alma aqui. Ela desviou o olhar, envergonhada. É só um jeito de esquecer um pouco. Ele não perguntou o que ela queria esquecer. Só ficou ali, do lado dela, em silêncio. E pela primeira vez em semanas, Clara sentiu que não estava sozinha. A amizade virou companhia. A companhia, um porto seguro. Aos poucos, um amor tímido nasceu. Um amor que ela acreditava que seria para sempre. Anos depois, Clara se olhava no espelho com o coração acelerado. Vestido simples, flores no cabelo, um sorriso nervoso. Do outro lado da porta, Lucas a esperava no altar. O casamento foi pequeno, apenas amigos e familiares próximos. Clara acreditava que não precisava de luxo, só do amor dele. E quando Lucas segurou sua mão e disse: "Eu sempre vou cuidar de você", ela acreditou. No começo, a vida era doce. Dividiam um pequeno apartamento cheio de plantas e telas. Clara montou um cantinho para pintar, enquanto Lucas passava horas no computador, estudando planilhas. Ela adorava vê-lo tão focado. Ele adorava vê-la tão sonhadora. Mas os primeiros sinais vieram cedo. Clara, você precisa ser mais organizada. Essa bagunça de tinta não dá. Ela ria, dizendo que a criatividade precisava de caos. Ele sorria, mas por dentro algo nele parecia irritado. Quando Clara falava sobre abrir uma galeria, Lucas comentava com um tom frio: "É bonito, amor, mas você sabe que isso não paga as contas." Palavras que ela engolia, acreditando que ele só queria protegê-la. Com o tempo, as críticas aumentaram. As conversas sobre sonhos diminuíram. Mas Clara continuava dependente daquele amor, acreditando que ele era tudo que tinha. Lucas chegou em casa com um brilho nos olhos que Clara não via há meses. Ele segurava uma pasta com o logotipo de uma grande empresa. "Clara, conseguimos. Eles me querem lá. Uma multinacional. Salário incrível, benefícios. É a nossa chance de mudar de vida." Clara piscou, confusa. "Como assim, lá?"
Onde? Londres. Eu começo em 2 meses. A palavra ficou ecoando na cabeça dela. Londres. Um país que ela só conhecia pelos filmes, distante, frio, estranho. Ela engoliu em seco. E eu? Meu ateliê, minhas clientes. Lucas se aproximou, segurando suas mãos com intensidade. Você pode pintar em qualquer lugar. Esse é o nosso futuro, Clara. Não vamos perder isso por medo, certo? Medo. Era isso que ela sentia, mas não queria admitir. Então sorriu, mesmo com a garganta apertada. Certo. Os 2 meses passaram como um sopro. Clara fechou o ateliê, vendeu quadros por preços ridículos, empacotou sonhos em caixas. Quando o avião levantou voo, ela olhou pela janela e sentiu algo quebrar por dentro. Londres era linda, para quem a olhava de fora. Prédios históricos, ruas iluminadas, vitrines encantadoras. Mas para Clara, era como um labirinto de gente apressada falando uma língua que ela mal compreendia. O apartamento era moderno, perfeito para fotos de revista, mas sem alma. Clara tentou decorar com suas telas, mas Lucas franziu o senho. Essas cores pesadas não combinam com o estilo daqui. Vamos manter tudo clean. Ela suspirou, recolhendo os quadros para o armário. Mais uma vez, cedeu. Os dias eram longos e silenciosos. Lucas saía cedo, voltava tarde. Sempre elegante, perfumado, sorridente, mas não para ela. Quando chegava, falava do trabalho com entusiasmo. Hoje fechamos um contrato enorme. O chefe me elogiou na frente de todos. Clara sorria, fingindo estar feliz. Tentou se ocupar, procurou aulas de inglês, mas eram caras demais. Lucas dizia: agora não dá. Depois a gente vê. Tentou arrumar emprego, mas sem documentos e sem idioma, ninguém aceitava. Então voltou a pintar. Até que Lucas soltou, sem olhar para ela. Clara, isso é bonito, mas não paga as contas. Precisamos ser realistas. Cada palavra era como tinta escura manchando sua alma. Às vezes, Clara abria as redes sociais e via fotos de Lucas em eventos da empresa. Taças de vinho, risadas com colegas, sempre rodeado de gente. Quando perguntava: você parece distante, Lucas? Ele suspirava, irritado. Eu estou fazendo isso por nós. Quer que eu fracasse? Quer voltar para aquela vida medíocre? Ela se calava. Engolia as lágrimas. E, pela primeira vez, começou a sentir que estava sozinha, mesmo estando casada. Quando viu as 2 listras no teste, Clara chorou. Mas desta vez, de alegria. Pegou o celular com as mãos trêmulas e ligou para Lucas. Amor, estou grávida. Silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro pesado. Clara, isso agora? Você sabe a pressão que eu estou sofrendo. Ela mordeu os lábios, tentando manter a voz firme. Achei que você queria uma família. Eu queria, mas, com planejamento. Não assim. Naquela noite, ele não voltou para casa. Nem na seguinte. Quando aparecia, estava distante, frio. As discussões aumentaram. Clara tentava conversar, mas só ouvia. Você dramatiza demais. Os meses passaram, e ela se apegou ao bebê para não enlouquecer. Conversava com a barriga, pintava quadros cheios de esperança, enquanto Lucas mergulhava cada vez mais no trabalho, ou no que dizia ser trabalho. Até que um dia, tudo acabou. Clara acordou e encontrou um envelope sobre a mesa. Dentro, algumas notas de dinheiro e um bilhete escrito às pressas. Cuide do bebê. Eu não posso mais. O chão desapareceu sob seus pés. Clara caiu de joelhos, abraçando a barriga, um grito preso na garganta. Sentiu o coração se despedaçar em 1000 pedaços. Perguntar ao ChatGPT. O inverno londrino parecia zombar de Clara. A chuva fina transformava as ruas em espelhos tristes, e ela andava sem rumo, carregando uma mochila com as poucas coisas que restavam e o bebê nos braços. Quando o senhorio a expulsou, ela ainda tentou implorar. Por favor, eu pago quando puder. Mas as palavras se perderam no inglês mal falado, nos olhos frios do homem. Agora, estava ali, sentada em um banco duro da rodoviária, com o vento gelado entrando pelas portas automáticas. O bebê chorava baixinho,
e Clara tentava aquecê-lo com o corpo. Seus dedos estavam dormentes, e ela sentia o gosto salgado das próprias lágrimas. Ao redor, pessoas passavam apressadas, indiferentes. Para elas, Clara era só mais uma sombra na multidão. Até que uma voz quebrou o silêncio. Moça, você está bem? Clara levantou o olhar devagar. À sua frente, um homem de roupa simples, barba por fazer, mochila nos ombros. Seus olhos, aqueles olhos tinham calor. Algo que ela não via há muito tempo. Ele se abaixou e estendeu um copo fumegante. Aqui. É só café, mas ajuda. Clara hesitou, os lábios tremendo. Eu não tenho dinheiro. Ele sorriu de canto. Eu não pedi nada em troca. Naquele instante, algo que estava apagado dentro dela, esperança, deu um pequeno sinal de vida. O nome dele era Rafael. Um sotaque suave denunciava que também não era inglês. Espanhol, talvez. Disse que estava de passagem, a caminho de outra cidade. Mas, quando viu Clara ali, algo fez parar. Você tem onde ficar? Perguntou, depois de alguns minutos de silêncio. Clara apertou o bebê contra o peito e balançou a cabeça. Não, mas eu me viro. Você não vai passar a noite aqui. A voz dele tinha uma firmeza tranquila, que fez Clara acreditar. Rafael ligou para alguém, falou rápido em outra língua, e minutos depois um táxi os levou para um hotel simples. Ele pagou tudo, sem aceitar agradecimentos. Descansa. Amanhã a gente vê o que fazer. Nos dias seguintes, Rafael ajudou Clara a encontrar um quarto barato nos arredores da cidade. Levou mantimentos, comprou fraldas, e no último dia antes de viajar, apareceu com uma sacola de tintas e pincéis. Achei que você gostaria disso. Clara ficou sem palavras. Ninguém fazia algo por ela há muito tempo. Quando ele sorriu, ela sentiu algo estranho no peito. Um calor esquecido. Um perigo doce. As visitas de Rafael se tornaram frequentes. Ele aparecia com comida, roupas para o bebê, sempre com aquele jeito tranquilo que contrastava com o caos da vida dela. Uma noite, depois de colocar o bebê para dormir, Clara o encontrou sentado no chão, ajudando a organizar suas telas. Você pinta como quem fala sem palavras. Disse ele, admirando um quadro cheio de cores vibrantes. Clara riu baixo. Pintar é a única coisa que ainda me faz sentir viva. E eu quero ver você viva. Inteira. Respondeu, aproximando-se. O ar entre eles mudou. Clara sentiu o coração disparar. Não lembrava a última vez que alguém a olhara assim, como se ela fosse preciosa. Rafael levantou a mão devagar, tocando uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto dela. Posso? Sussurrou, antes de se inclinar. O beijo veio suave, depois urgente. Clara gemeu contra os lábios dele, um som baixo que fez Rafael segurá-la pela cintura e puxá-la para perto. Há meses ela não se sentia tocada, desejada, viva. Ele a deitou no tapete, com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Mas quando os lábios dele encontraram sua pele, Clara soube, nunca ninguém a fizera sentir assim. Cada toque era um pedido silencioso para ela acreditar de novo, no amor, na vida, nela mesma. O mundo desapareceu, restando apenas os corpos entrelaçados, o calor crescendo, o som do desejo rompendo o silêncio. Quando Clara arqueou sob ele, percebeu, estava renascendo. Clara acordou com a luz suave entrando pela janela. Rafael estava sentado na poltrona, mexendo no celular. Quando percebeu que ela o observava, sorriu. Bom dia, Luz. Disse, com aquele sotaque que derretia sua alma. Ela se levantou devagar, enrolando-se no lençol. Seu corpo ainda ardia com a lembrança da noite anterior. Nunca tinha se sentido tão inteira. Mas algo mudou naquela manhã. Rafael estava inquieto, como se carregasse um peso invisível. Está tudo bem? Clara perguntou, tocando a mão dele. Ele respirou fundo, os olhos sérios. Clara, eu preciso te contar algo antes que descubra por outra pessoa. O coração dela acelerou. O quê? Rafael se levantou, andou pelo quarto e parou diante dela. Eu não sou quem você pensa. Não sou um homem simples. Eu tenho uma vida diferente. Um nome que está em jornais. Clara franziu a testa,
confusa. Ele pegou o celular, digitou algo e mostrou a tela. Uma foto dele em um terno impecável, ao lado de homens importantes. A legenda: Rafael Montenegro, bilionário espanhol, alvo de tentativa de sequestro. O chão pareceu sumir sob os pés de Clara. Isso é uma piada. Não. Eu estava fugindo. Precisava desaparecer por um tempo, até resolver a ameaça. E então, encontrei você. As lágrimas arderam nos olhos dela. Você mentiu para mim, Rafael. Tudo isso era mentira. Não. Tudo isso era real. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, a voz firme. Clara, eu não queria que você me visse pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. E você fez isso. Ela se afastou, o coração em guerra. Pela primeira vez desde que Lucas a abandonou, Clara estava com medo de amar. Capítulo 10. O passado retorna. 2 dias depois, enquanto Clara organizava algumas telas, a campainha tocou. Ela abriu a porta e sentiu o sangue gelar. Lucas. De terno, cheiro de perfume caro, o mesmo sorriso arrogante. Clara. Disse, como se nada tivesse acontecido. Você está linda. Ela deu um passo para trás. O que você está fazendo aqui? Vim buscar você. Eu errei, mas vou consertar. Podemos voltar para casa. Clara riu, um som sem humor. Casa? Lucas, você me deixou, com um bebê nos braços. Eu estava perdido. Mas agora tenho tudo de novo. Dinheiro, estabilidade. Posso te dar a vida que você merece. Nesse momento, Rafael entrou na sala. Alto, imponente, com um olhar que faria qualquer um recuar. Ela já tem a vida que merece. E não inclui você. Os 2 homens se encararam, tensão no ar. Lucas riu com desdém. Então é você? Um salvador qualquer. Rafael deu um passo à frente, a voz baixa e perigosa. Não qualquer. Sou o homem que ficou quando você fugiu. Clara ergueu a mão, firme. Chega. Seus olhos ardiam, mas a voz não vacilou. Lucas, vá embora. Eu não sou mais a mulher que você deixou. Lucas tentou insistir, mas Clara fechou a porta sem olhar para trás. E, quando ela trancou, sentiu algo nascer dentro dela. Poder. Rafael se aproximou, segurando sua mão. Eu achei que ia te perder. Clara sorriu com lágrimas nos olhos. Não vai. Eu só precisava ter certeza de que era por amor. E é. Ele a puxou para um beijo que queimava como fogo. Rafael a pegou no colo, levando-a até o quarto com passos firmes. Clara sentiu o coração disparar, não de medo, mas de desejo. Um desejo que agora vinha carregado de algo maior, confiança. Quando ele a deitou na cama, não houve pressa. Cada botão aberto, cada beijo na pele, era um juramento silencioso. Eu estou aqui. Nunca vou te abandonar. Clara arqueou sob o toque dele, os dedos agarrando lençóis, a respiração entrecortada. Rafael explorava cada curva como quem descobre um tesouro perdido. E quando finalmente se uniram, não foi apenas físico, foi uma fusão de almas, uma celebração da vida que ela quase perderá. No ápice, Clara chorou. Não de dor, mas porque, pela primeira vez, estava sendo amada como sempre mereceu. 3 anos depois, as paredes da galeria estavam cobertas de cores vibrantes. Quadros que contavam histórias de superação, amor, recomeços. No centro, uma tela enorme, com uma frase pintada em vermelho. Da dor nasceu a minha liberdade. Clara observava as pessoas admirando suas obras. Ao lado dela, Rafael, elegante, com um sorriso orgulhoso. Nos braços, um menino de olhos curiosos, o filho que ela jurou proteger com a vida. Lucas. Apenas uma lembrança distante. Clara ergueu a taça de espumante, olhou para Rafael e sussurrou. Obrigada por me ensinar que eu merecia ser feliz. Ele tocou seus lábios suavemente. Você sempre mereceu, Clara. Só precisava acreditar. E, naquele instante, ela acreditou.